Agora você vai ficar por dentro de tudo que rola no mundo dos famosos. Léo Martinez conta tudo sem mentiras ou filtros no programa Trago Verdades. As emissoras concorrentes que não abram o olho não, viu? Um resumo dos bastidores da TV, do mundo pop e o que os famosos andaram aprontando durante a semana. A gente começa o programa falando sobre um assunto bem polêmico que está dividindo muito as opiniões. Trago Verdades com Léo Martinez. Episódio inédito todas as sextas, 19h, horário de Nova York. Eu espero você aqui na USBR TV com muito mais verdade. US Brasil TV, onde tem brasileiro, tem a US Brasil TV. US Brasil TV, a TV que representa você. Começa a partir de agora pelo Conteúdo Liberado Play e também pela USBR TV, a última edição de 2019 do nosso Trago Verdade. Participe com a gente através do e-mail conteudoliberado@gmail.com ou então através do meu Instagram, @euleomartinezrj. Tá aparecendo aqui embaixo. Lá você pode mandar a sua pergunta, a sua dúvida ou a sua sugestão, que eu vou ter o maior prazer em responder para você. Como todo mundo sabe, vai chegando essa época de final de ano e a gente faz aqui o nosso programa especial, um balanço de tudo o que aconteceu de positivo e o que aconteceu também de negativo no meu adorável submundo midiático. O que será que deu certo e o que será que deu errado no ano de 2019? Tá curioso para saber? Daqui a pouquinho, depois da vinheta, eu volto com todas as verdades. Eu quero agradecer imensamente a todas as mensagens que eu tenho recebido, muitos elogios, muitas sugestões, vem novidades aí pro ano de 2020, então você pode aguardar que vem muita coisa legal. Deu muito certo a nossa parceria do Conteúdo Liberado Play com a USBR TV, então vocês podem esperar que vem muito mais novidades por aí. A gente não pode adiantar tudo, mas uma coisa eu garanto, hein? Você em primeiro lugar. Então tudo que a gente faz aqui, a gente faz pensando em você, né? Então muito obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho e obrigado pela sua parceria. A gente já começa falando sobre a primeira categoria, né? A gente dividiu hoje o programa em categorias pra gente poder falar o que deu certo e o que deu errado. A gente vai começar falando sobre as novelas. Então a primeira categoria são as novelas. Bom, nesse ano de 2019, a novela A Dona do Pedaço da Rede Globo deu muito certo. Na verdade, a novela começou ali bem devagarzinho, né? Começou assim meio sapateando e tal, mas de repente a novela explodiu, caiu no gosto popular. A Maria da Paz, interpretada pela Juliana Paz, caiu no gosto popular. Muita gente se identificou, né, com a Maria da Paz, com a história dela, com a história de vida, né, com a sobrevivência dela, com a luta para se manter depois que ela perdeu tudo, então, e deu a volta por cima, um momento triunfal. Foi uma novela muito legal, que teve um desfecho que particularmente eu não gostei muito. Eu acho que o público merecia um último capítulo um pouco melhor, um pouco mais bem escrito, né? Porque ficou uma coisa assim, bem resumindo os finais dos personagens, mas ao longo da novela tudo foi muito legal, a história é muito bacana. Alguns personagens ficaram no esquecimento, né? Inclusive a gente já falou isso aqui no Trago Verdade, como por exemplo o personagem do Marcos Palmeira, que ficou ali bem esquecido também, mas a gente tem que destacar o trabalho da Juliana Paz, a gente destaca também o trabalho da Agatha Moreira, que interpretou a Josiane, aliás, interpretou muito bem, foi uma super vilã. Também a Natália Dill, que fez a Fabiana, aquela meio vilã, meio mocinha, meio sonsa, que também ficou muito legal. Então assim, a gente pode dizer que a novela A Dona do Pedaço foi uma novela que deu muito certo em 2019.
E assim que terminou A Dona do Pedaço, veio logo na sequência Amor de Mãe, uma história que caiu no gosto popular, uma história que traz 3 protagonistas, né? A Thaís Araújo, a Adriana Esteves e a Regina Casé. Aliás, a Regina Casé, nessa volta para as novelas, tá mandando muito bem com essa personagem, com a Lourdes. É uma personagem também com seus altos e baixos, e a gente precisa destacar essa identificação também do público. A gente percebe que é um trabalho assim com acabamento muito primoroso, é uma novela que já tá dando muito certo, com tramas muito bem costuradas, com histórias muito bem amarradas, né? Então assim, nesse finalzinho aí de 2019, a gente dá o nosso selinho, a gente confirma e a gente reafirma que Amor de Mãe tem dado muito certo e que com certeza em 2020 vai dar mais certo ainda. Uma outra novela que começou nesse finalzinho de 2019, mas que já deu nome e sobrenome, é Amor Sem Igual, que é exibida pela Record TV. Uma história muito legal, uma história contemporânea, trazendo aí um pouco de intervalo, um pouco de descanso nas narrativas bíblicas que a emissora apresentava para o grande público, principalmente no horário nobre, mas a Record está investindo muito nessa novela, no Amor Sem Igual, que traz aí a história de uma prostituta, né, a Poderosa, e o seu envolvimento romântico também com seus altos e baixos com o Miguel, que é um feirante. É uma história muito leve, muito divertida, também assim muito compromissada com a realidade. Quando eu falo divertimento, não é porque é uma história engraçada, mas é uma história divertida no sentido de ser gostosa de assistir. É uma história que tem, os capítulos têm começo, meio e fim, você fica com aquele gostinho. Tem cenas do próximo capítulo que eu adoro, eu acho isso fundamental nas novelas, né? É um artifício que era muito usado na década de 80, de 90, depois parou, mas que a Record também está trazendo aí essas cenas dos próximos capítulos, eu gosto bastante. Então, Amor Sem Igual é uma novela que está bombando, todo mundo está falando nas redes sociais, e isso é muito legal porque fortalece a teledramaturgia, não só da Record TV, mas também a teledramaturgia do país. Então, a gente aprova e a gente diz que Amor Sem Igual deu e está dando certo nesse ano. E para terminar a categoria de novelas, vamos falar sobre Verão 90, uma novela dirigida pelo Jorge Fernando, né, o nosso saudoso Jorge Fernando, que já fez a sua viagem de volta para casa nesse ano, mas que trazia aí um elenco bem formidável, um elenco estelar, com Cláudia Raia, com Jesuíta Barbosa, com Isabelle Drummond, enfim, um elenco muito bacana, mas que a história não fluiu muito, apesar de trazer essa referência dos anos 80, que às vezes também se confundia muito com referências dos anos 90, a história de Verão 90 não fluiu, não agradou muito, alguns erros foram identificados, principalmente pelos críticos da internet, né, que não dormem no ponto. A gente tem que destacar o trabalho da Cláudia Raia, que foi sensacional, né, interpretando essa atriz de pornô chanchada, né, que ela viveu na novela, mais um papel histórico para o currículo da Cláudia, mas no contexto, no conjunto da obra, Verão 90 deixou um pouco a desejar, principalmente na questão de roteiro, principalmente na questão de história e principalmente também na questão da narrativa, porque a coisa meio que se perdeu, da metade da novela para o final, muita coisa ficou meio perdida. Então assim, nesse ano a gente precisa dizer que Verão 90 não deu certo. Vamos falar sobre os reality shows. Esse ano a gente teve bastante reality show, né? Acho que só de MasterChef, acho que aconteceram uns 2 ou 3 assim na sequência. Eu até me perdi já. Eu era fã do MasterChef, mas agora tá meio difícil de acompanhar. O Big Brother também deixou um pouco a desejar. Foi uma edição assim bem fraquinha, bem arrastada. A edição 20, que é uma edição comemorativa do ano que vem, promete vir aí para poder apagar um pouco dessa história, dessa sequência de edições que foram bem cansativas, bem arrastadas, mas vamos falar sobre A Fazenda 11. O reality da Record TV chegou na 11ª edição e olha, foi um total fracasso, viu? A não ser, assim, as polêmicas dos participantes, né, que renderam bastante dentro do confinamento, do lado de fora foi um verdadeiro fiasco. O Marcos Mion
excelente apresentador. Aliás, a Fazenda caiu muito bem para ele. É um programa que tem a cara dele, muito mais até do que o Legendários que ele fazia. Mas a Fazenda é um formato que a gente gostava no começo, de repente algumas regras, algumas decisões começaram, a gente tem a sensação, né? A gente não pode afirmar, mas começaram a ser assim, um pouco duvidosas, um pouco estranhas. Os resultados também, apesar de ter auditoria, existe uma auditoria muito séria lá, mas o grande público nunca fica satisfeito com os resultados, né? E falando em resultado, quem venceu essa edição foi o Lucas Viana. O Lucas ficou em primeiro lugar, levou o prêmio milionário, e em segundo ficou a Ariane, que já tinha participado do BBB. Então, assim, ela não gostou nada de ter ficado em segundo lugar, nem a torcida dela. Ela tinha uma torcida aqui fora do confinamento enorme, mas também não entendeu por que ela ficou em segundo lugar. O Lucas levou o prêmio e, assim, foi uma edição muito arrastada. Aliás, se não fosse pela Andréa Nóbrega, isso eu já disse aqui no Trago Verdade, essa edição seria totalmente esquecida, porque se você falar sobre a Fazenda 11, o primeiro nome que vem na cabeça das pessoas é Andréa Nóbrega. A Andréa levou o programa nas costas durante muito tempo, até a eliminação dela, até ela deixar o reality, e depois que ela saiu ficou assim, uma colônia de férias, né? As pessoas esqueceram um pouco do objetivo do jogo, do objetivo da competição, porque o reality é pra gente espiar a vida dos outros? Mas a gente gosta daquele movimento, daquelas intrigas, porque eu costumo dizer o seguinte, um reality show é uma continuação de uma novela de horário nobre, né? No caso da Globo é a continuação da novela das 9, e no caso da Record é a continuação da novela da vida real. Então, assim, a gente fica esperando coisas normais acontecerem, coisas cotidianas, coisas que acontecem no dia a dia das pessoas, e a gente tem percebido, não só na Fazenda, mas também no próprio Big Brother, que a coisa anda meio mecânica. As pessoas já sabem como se posicionar nas câmeras, já têm os seus discursos prontos. Isso é muito ruim, porque a magia do reality acaba se perdendo. Então, assim, nesse ano de 2019, a Fazenda 11 não deu certo. Mas olha, não deu certo de jeito nenhum. A gente tem que esquecer essa edição e ver aí o que vai acontecer, o que aguarda, né? O que a gente pode esperar para a 12ª edição da Fazenda. Um reality que deu muito certo no ano de 2019, foi, sem sombra de dúvidas, o melhor. Aliás, se não foi o melhor, foi um dos melhores em termos de música, foi o The Voice Brasil. Gente, eu acompanhei o The Voice desde o primeiro episódio até a grande final, e olha, eu ficava preso assim todo dia para assistir, e assistia depois de novo no Globoplay, porque foi uma das melhores edições, como eu disse, que trouxe aí muita gente bacana, muita gente competente, muita gente com grande talento. Já na primeira semana a gente já percebia que tinha gente ali que já não tava para brincadeira, vozes maravilhosas, que trouxe também a novidade no corpo de jurados, que foi a presença da Isa, né? A Isa, cantora Isa, que veio aí integrar o time de jurados junto com a Ivete Sangalo, com o Lulu Santos e com o Michel Teló. A Isa, como eu disse, é um grande talento, acho ela uma super cantora, uma profissional incrível, tem uma voz maravilhosa, mas como jurada eu não curti muito. Acho que ela ainda estava um pouco tímida, um pouco insegura, um pouco travada ali, né? Talvez por ser estreia, por ser um primeiro momento, e a gente espera que agora na segunda temporada a Isa se solte mais um pouco, dê mais a sua opinião, se imponha mais, fale mais, porque a gente quer ouvir também o que a Isa tem para dizer, essa troca de experiência, né? Quem venceu essa edição do The Voice Brasil foi o Tony Gordon, né? Também foi uma grande surpresa, ele que já veio aí com uma trajetória legal no programa, mas também foi uma surpresa ele ter vencido. Aliás, eu acho que desde da semifinal, né, um pouquinho antes da semifinal, todos já eram vencedores, porque, como eu falei, a qualidade foi excepcional. Então, The Voice Brasil deu certo, deu muito certo, e com certeza vai dar mais certo ainda no ano que vem. Programas de entretenimento. 2019 foi um ano em que muitos não deram certo, muitos não conseguiram vingar, outros acabaram se embolando, outros acabaram perdendo até mesmo o seu formato, o seu objetivo. Mas a gente começa falando sobre um programa que deu muito certo e que já vem dando muito certo há mais de uma década. Eu tô falando do A Tarde é Sua, comandado pela Sônia Abrão na Rede TV. É um programa de entretenimento que fala sobre os bastidores dos famosos, né? Muito bem, a roda da fofoca,
Todos os convidados da Sônia sabem discutir, sabem debater, têm propriedade para falar sobre os assuntos, porque tem fontes, eles checam. Existem muitos programas por aí que falam fofocas, muitos programas falando sobre bastidor que nem fonte tem, né? Que nada mais é do que o que a gente costuma dizer no jornalismo, é tudo nota chupada, né? Então vem tudo aí de internet, tudo que outras pessoas apuraram, mas isso não acontece no A Tarde é Sua. A Tarde é Sua tem uma equipe muito competente de jornalistas, de produção, de direção. É um programa que se mantém dentro aí das condições, né, da Rede TV, dentro das condições que a gente sabe que não tem muitos recursos, mas que é um programa de muita resistência, é um programa que, como eu disse, vem dando muito certo, que com certeza passa credibilidade, passa profissionalismo para o telespectador. Então, A Tarde é Sua deu certo e a gente acredita que em 2020 também continue dando, porque é um programa que eu adoro. Liderando a lista dos que não deram certo no entretenimento, a gente já começa falando sobre o Se Joga, um programa que veio aí com uma proposta muito confusa, trazendo 3 apresentadores, né? A Fabiana Carla, o Érico Braz e a Fernanda Gentil, mas que eles até hoje não conseguiram se entender no palco. Toda aquela euforia da estreia já passou, eles já estão assim, a gente pode dizer que mais calmos, né? Em cena, mas ainda é um programa bastante confuso, é um programa que não tem um foco, não tem um objetivo, é um programa com game, com mistureba, com notícia de fofoca, com notícia de jornalismo, enfim, é um programa que é meio sem foco, né? É um programa bem confuso e que muitas pessoas, não só na internet, mas pessoas no dia a dia, com quem eu encontrei durante esse período, comentam comigo sobre os rumos do Se Joga, né? O que pode acontecer pro ano que vem. Já existe aí algumas informações disponíveis na web falando que o Se Joga vai sair da grade, né? A partir agora das férias, a partir desse período de recesso, o Se Joga sai da grade. Ainda não tem nada confirmado, a gente não sabe ainda, mas é um programa que misturou muita coisa, ficou assim muita informação e não tem um acabamento primoroso, não tem assim uma qualidade que eu acho que o telespectador desse horário merece, porque é um telespectador que é do horário do almoço, é um telespectador que já vem de um telejornal, né, que vem do Jornal Hoje aí, que a Maju Coutinho tá comandando, e aí de repente chega naquela mistureba, naquela bagunçada toda que é o Se Joga, a coisa fica bem sem foco, como eu disse. E falando em sem foco, um outro programa que também é uma confusão danada, que ainda não conseguiu acertar o seu rumo, né, e que talvez até em 2020 sofra algumas mudanças, é o Fofocalizando no SBT. Desde a estreia eu não simpatizei com o programa, porque apesar da proposta, isso ainda na época que era Focalizando, apesar da proposta ser uma proposta legal, ser uma proposta diferente, descontraída, eu acho que o clima não começou bem entre os apresentadores. Eu acho que o clima nos bastidores também parecia não ser dos melhores, né? Acho que agora é que tá dando uma equalizada, agora entrou a Cris Flores, então acho que deu uma balanceada ali, mas era uma disputa para ver quem ficava com a lente, quem aparecia na câmera, e todo mundo gritando ao mesmo tempo, e todo mundo falando. Um programa assim, não é muito o perfil de quem tá no horário da tarde, né, no seu momento de almoço, no seu momento de descanso, assistir aquela confusão danada, e chegou até a ter alguns momentos, né, aconteceu alguns momentos ali em que os apresentadores se alfinetavam ao vivo, começaram a se estranhar ao vivo, e isso pesou muito, o clima pesou muito. Então o Fofocalizando não deu certo, ele que já vem aí de uma trajetória, se não me engano, de 3 anos, né, mas nesse ano de 2019 eu acho que foi o ápice do erro, então não deu certo, Fofocalizando em 2019. A gente falou sobre o The Voice Brasil, que deu certo. Aliás, o Canta Comigo, que o Gugu apresentou antes de fazer a sua viagem aí de volta para casa, também deu muito certo. Foi um programa muito legal, claro, que com perfis diferentes. Mas falando ainda de música, um programa de entretenimento que, na minha opinião, não deu nada certo, que, aliás, ficou mais perdido do que já era, foi o Só Toca Top. O Só Toca Top começou essa temporada fazendo um rodízio de apresentadores. Teve aí passando pelo palco do Só Toca Top Wesley Safadão, a Lucy Alves, a Isa também chegou a apresentar, enfim,
alguns apresentadores, alguns cantores passaram, né, por essa fase de apresentação até chegar na Maiara e Maraísa, que ficaram até agora os finalmente, e que, aliás, eu achei péssima. As duas são muito boas cantando. Apresentando, não gostei nada. É um programa que só toca top, mas só toca músicas. Aliás, no começo da temporada passada, dessa ainda foi assim um pouco melhor, mas no começo da temporada passada a gente via ali artistas que não eram artistas comuns da gente ver, ouvir no rádio, enfim, tava uma coisa um pouco esquisita. Agora melhorou um pouco, mas o Só Toca Top, assim, se a gente parar para pensar, na minha geração, quem teve o privilégio de acompanhar o Globo de Ouro, quem teve o privilégio de ver a qualidade que era o Globo de Ouro, que tem aí esse parâmetro, né, essa medida do Só Toca Top, fica assim pensando que é um programa completamente desnecessário na grade, né? Porque, como eu disse, se não acontecerem mudanças para 2020, acho que a situação vai ficar um pouco complicada. Aliás, já está sendo gravado o Só Toca Top de verão. Talvez dê aí uma mudada, né? Talvez, quem sabe, até o Só Toca Top de verão vai ter externa, então de repente isso vai dar uma movimentada no programa, vai dar uma mudada, mas eu acho que o diretor é o Raoni Carneiro, eu acho que precisava mudar um pouco do formato, do repertório, tem alguma coisa ainda que não está equalizada. Por isso, então, o Só Toca Top, na minha opinião, não deu certo nesse ano. Para a gente encerrar essa categoria do entretenimento, agora nesses últimos dias de dezembro, a gente teve um especial tradicionalíssimo, né, do Roberto Carlos. Olha, a enxurrada de pessoas reclamando desse especial foi uma coisa assim impressionante. Nas minhas redes, então, eu recebi muitas mensagens das pessoas perguntando o que tinha acontecido, por que não teve o especial gravado, né, que normalmente é um especial gravado, com a participação do elenco da Globo, aquela festa de gala mesmo do Natal da Globo, tem o seu ponto alto no especial do Roberto Carlos. Antigamente era o especial da Xuxa junto com o do Roberto Carlos. Não tem mais Xuxa, então agora ficou o Roberto Carlos. Mas nesse ano, a direção optou por colocar trechos de shows que ele fez ao longo de 2019, né, durante o ano, na Europa, nos Estados Unidos, alguns aqui no Brasil, e ficou assim uma miscelânea, uma coisa sem pé nem cabeça. O Roberto cantando em outras línguas, né, em espanhol também, aquele portunhol dele, mas não agradou muito. Aliás, não agradou também aos patrocinadores. Parece que teve um prejuízo aí muito grande, porque a audiência foi bem baixa. Então, nesse ano, eu não sei como é que vai ficar para 2020, mas nesse ano o especial do Roberto Carlos não agradou em nada ao grande público e também a nossa opinião, porque o nosso programa é Trago Verdades, a gente está aqui para falar as verdades mesmo. Então, nesse ano de 2019, o especial do Roberto Carlos não deu certo, mas não deu certo de jeito nenhum. Além do canal O Conteúdo Liberado Play no YouTube, você também pode assistir ao nosso programa na USBR TV. E olha, melhor ainda, você pode ter toda a programação da USBR TV na palma da sua mão. Bom, para isso, você pode baixar gratuitamente, aliás, pode não, você deve baixar gratuitamente o aplicativo da USBR TV, tanto para iOS quanto para Android. Então você baixa gratuitamente e, além de acompanhar a nossa programação, né, lá na USBR TV, você também concorre a prêmios. Tem uma seção lá bem legal, onde você concorre a Vale Brinde, concorre a um monte de prêmios, dentre eles um iPhone X. Então vale muito a pena baixar o aplicativo da USBR TV. E já que a gente está falando de USBR TV de Estados Unidos, vamos fazer um giro agora nas nossas notícias internacionais. Mariah Carey, ícone do Natal norte-americano depois do Papai Noel, realizou o sonho de infância da cantora Anitta. As duas se encontraram fora das agendas e compromissos profissionais em Aspen, nos Estados Unidos. Mariah compartilhou o registro nas suas redes sociais e declarou sua admiração por Anitta. Já a cantora brasileira disse que alcançou a sua plenitude depois de ter conhecido de perto a sua ídola. Isso sim é que foi um presentão de final de ano, hein? Quem vai começar 2020 muito bem acompanhada é Madonna.
Aos 61 anos de idade, a rainha do pop está namorando o dançarino Mike Williams, de 25 anos. O sortudo já participou de 2 turnês com a diva e, segundo entrevista dos seus pais para um jornal britânico, o relacionamento está às mil maravilhas. Os pais de Mike afirmaram ainda que o filho já conheceu a família da namorada e que ela mesma disse para que eles não se preocupassem, que ela iria cuidar muito bem do rapaz. Então tá, né? Já em fase de escolha de elenco, a série Senhor dos Anéis, que será produzida pela Amazon, divulgou anúncios bem diferentes, solicitando perfis exóticos para a figuração. Em um desses anúncios divulgados na Nova Zelândia, locação das filmagens, o texto da agência de elenco pedia pessoas com poucos dentes e narizes maravilhosos. E olha, não para por aí. Pessoas peludas de todas as idades e etnias também são bem-vindas, além de andrógenos, homens e mulheres com sardas e muitas rugas. Tudo isso para compor o núcleo dos temidos orcs. A previsão da estreia de Senhor dos Anéis, a série, é para o final de 2020 ou início de 2021 no Prime Video. Nesse ano a gente teve muitas séries legais, né? Principalmente as séries produzidas pela Globo, que estão disponíveis no Globoplay. A gente pode destacar aí Sob Pressão, que é merecedora de todos os prêmios possíveis, trazendo a Marjorie este ano, grande elenco, uma série formidável. Mas hoje a gente vai mostrar aqui no nosso programa, aliás, a gente vai dar o nosso selinho de deu certo, a série Segunda Chamada. Gente, que série foi essa, né? A série que mostra aí o cotidiano de uma escola pública com todas as suas histórias paralelas, histórias de vida, uma produção impecável, fotografia, elenco, um texto maravilhoso, Débora Bloch, Paulo Gorgulho, Thalita Caralta, todo mundo tá de muito parabéns e a gente merece destacar esse trabalho. Aliás, o último episódio da temporada deixou um gostinho assim de quero mais, foi um episódio emocionante, todos os episódios traziam a sua carga de emoção, né? Então por isso a gente dá aqui o nosso ok, a gente dá o nosso selinho de que deu certo Segunda Chamada e a gente fica aguardando a segunda temporada de Segunda Chamada. Esse momento político que o Brasil está atravessando merecia uma obra à altura, e eu tô falando de Filhos da Pátria. Gente, essa série é uma série assim que consegue reunir num capítulo só, num episódio só, um monte de informação, seja da história do Brasil passado, seja da história do Brasil atual. Um texto divertidíssimo, um texto com piadas muito inteligentes. Aliás, a gente já falou aqui sobre essa questão de piada, né? Sobre você agredir ao próximo com piada, sobre você fazer humor. E Filhos da Pátria mostra, assim, na verdade, esfrega na cara de muita gente como se deve fazer humor, sem agredir as pessoas, sem você agredir ao próximo, sem você agredir o direito do outro de pensar da maneira como ele quiser, da forma como ele quiser. Então toda a produção, todo o elenco, a direção estão de parabéns, porque Filhos da Pátria deu muito certo nessa segunda temporada e a gente aguarda imensamente que venham outras temporadas, que Filhos da Pátria fique para sempre, porque o que não falta é material, o que não falta é assunto, né? A gente destaca o trabalho excepcional da Fernanda Torres nessa parceria dela com o Alexandre Nero, que eles formam um casal assim divertidíssimo e ao mesmo tempo bastante reflexivo, porque o que eles vivem ali naquele período, né, da série, naquele período da história, é algo muito parecido com o que a gente vive agora. Então, assim, faz com que a gente reflita sobre muitas coisas. Então, todos estão de parabéns e Filhos da Pátria deu muito certo e vai dar certo para sempre. Enquanto tiver Filhos da Pátria, eu acho que tá dando certo. 2019 está terminando. Foi um ano muito difícil para todo mundo, mas olha, a gente sobreviveu, conseguimos chegar até o final. Isso é muito importante porque, apesar de todos os obstáculos, apesar de todos os desafios, nós conseguimos chegar até aqui. A gente precisa lembrar que foi um ano de muitas perdas, principalmente no meu adorável submundo midiático. Perdemos grandes nomes. Eu pensei até em fazer um VT com as pessoas que foram embora de volta para casa, né, como eu costumo dizer. Mas assim, eu acho que era tanta gente, eu acho que ia ficar um clima tão pesado que eu resolvi não colocar esse VT no ar,
né, não fazer esse VT, e resolvi falar sobre a importância da gente valorizar as pessoas enquanto elas estão vivas, homenageá-las, aplaudi-las, principalmente os artistas, né? Tem muito artista bom que está esquecido, tem muito artista bom que está jogado para escanteio. Eu acho que a arte, ela é um leque de infinitas possibilidades, então tem espaço sempre para todo mundo, para fazer o que quiser, para fazer da maneira como quiser. Então acho que os dirigentes de televisão, os dirigentes de cinema, de teatro, todos os diretores, acho que precisavam ter um pouco mais de sensibilidade, porque às vezes o fortinho bonitinho da novela, ou a gostosona do comercial ou da novela, isso tudo passa, né, gente? Eu acho que o talento precisa ser mais importante. A era do descartável já passou. A gente precisa voltar para a realidade e a gente precisa ver de novo os artistas da maneira como eles precisam ser vistos, sem rótulos, sem preconceitos, porque a arte, ela é universal. Então, às vezes o que é bom para um não vai ser bom para o outro, mas assim, o importante é que a mensagem chegue para todo mundo, a mensagem seja assim disseminada, seja espalhada, e o artista, ele tem esse dom de espalhar mensagens. Então, no lugar aí de fazer essa homenagem para todos os que se foram de volta para casa, a gente deixa essa reflexão sobre os que ainda estão por aqui. Isso é muito importante, tá certo? Bom, eu queria também dizer que esse ano foi um ano de muito fortalecimento, né? Principalmente das plataformas de streaming. A gente está falando aí de atores globais que saíram da emissora, que foram para canais de streaming, como por exemplo Netflix, né? A gente está falando também da nossa parceria com a USBR TV, que também é um canal de streaming. Então, assim, é um novo momento que estamos passando, assim, é um novo momento que estamos começando, né? Eu que tenho orgulho de dizer que eu fui um dos pioneiros a fazer transmissão pela internet, subir matéria na rua e tal, na época que a internet estava começando, em tempo real, ainda não se fazia isso, e a minha equipe já fazia isso, na época no site Ego. Isso era muito bacana. A gente tem orgulho de dizer que nós fomos pioneiros e que eu estava lá nesse momento histórico. Então, por que não agora fazer parte desse novo momento, que é essa migração que está acontecendo aí para essas novas plataformas, para esses novos formatos? Então, a gente só tem a agradecer, porque nós estamos aqui trabalhando para você e por você. A gente também precisa falar sobre as mudanças que a TV aberta necessitam, né? Na verdade, existe uma necessidade muito grande de que a TV aberta seja reformulada, passe por uma mudança, porque aquele formato antigo já não está mais valendo. Então, a TV aberta precisa, a gente percebeu isso durante esse ano, que a TV aberta precisa sim ter um olho um pouco mais crítico, um olhar, né? E acontecer de uma forma diferente, senão vai acabar ficando para trás. Bom, o jornalismo também merece destaque. A gente tem orgulho de falar que a CNN chegou ao Brasil, a CNN Brasil, e assim, tá levando um monte de gente bacana, um monte de jornalista, e ainda tem mais para ir, né? Muitos da Globo, outros de outras emissoras, mas o mais importante é que o conteúdo cresça. A gente tem a necessidade de informação, a gente tem a necessidade de viver esse novo momento, né? De presenciar com novos olhares tudo o que está acontecendo na nossa história. Bom, gente, o nosso Trago Verdades especial de Ano Novo vai ficando por aqui. Foi muito bom estar com você durante esse ano todo. Foi muito bom poder dividir com você esses momentos bacanas que a gente viveu aqui no nosso programa, né? A gente começou a temporada com um cenário novo, depois essa parceria legal com a USBR TV, e tudo só para somar. E ano que vem tem muito mais ainda, porque a gente está preparando muita coisa legal. Olha, o que eu posso dizer é que a gente vai ter o conteúdo Folia, que tá vindo por aí, a gente vai ter um reality. Olha, mas assim, não dá para falar tudo, senão a gente não vai ter surpresa, né? Mas o mais legal de tudo é aquilo que eu falei, a gente trabalha por você e para você que assiste a gente. Então, para você que está aí do outro lado, a gente deseja que 2020 seja assim um ano fantástico, um ano incrível. Como o Paulo Sérgio do SBR News costuma dizer, 2019 é um ano para a gente esquecer, mas vamos deixar ele lá no lugar dele, já está terminando, já está ficando para trás. Vamos pensar em 2020, então que venha um ano novo, que comece um novo tempo com muita prosperidade, com muita força de vontade, e todos nós somos capazes de fazer
muito mais do que a gente imagina. Então, juntos somos mais fortes e estamos aqui sempre trabalhando para que você aí do outro lado tenha sempre o melhor conteúdo disponível. Gente, na semana que vem já é 2020 e o nosso primeiro programa do ano vai estar simplesmente assim incrível. O que eu posso dizer é o seguinte: tem previsão para os famosos no meu adorável Submundo Midiático. Olha, cada previsão, viu? Você não pode perder não. Tem previsões boas, previsões um pouco pesadas, mas a gente vai comentar tudo aqui nesse programa especial, o nosso primeiro programa de 2020. Um grande abraço para você que acompanha a gente no Conteúdo Liberado Play e também na USBR TV, e a gente se encontra em 2020. Até lá!